do podcast Cruz Maltino. Queria que você fizesse uma análise desse jogo e também, se possível, respondesse. Já são 5 jogos, os últimos 5 jogos, o Vasco só conseguiu fazer um gol, né, contra o Operário. Como fazer esse time produzir mais e transformar essa produção em gols? Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. Boa noite, treinador. Hoje o Vasco teve 25 cruzamentos na área, mas apenas 8% de aproveitamento neles. A gente notou isso, a falta do Verratti. Eu queria que você refletisse um pouco sobre a importância que o Verratti tem para o Vasco, principalmente no jogo aéreo, e como o Vasco sentiu a ausência dele na partida de hoje. Vamos Obrigado. lá. A maratona de jogos ela é muito grande e nas avaliações diárias que a gente fez, a gente viu que o Verratti estava muito cansado. O Verratti é um fominha, quer jogar todo o jogo, apesar de ter 35 anos. E nessa semana ele reclamou bastante do cansaço. Ele até deu uma entrevista antes do jogo falando que precisava descansar um jogo. Realmente, na bola aérea, é o melhor do Brasil, né? É um jogador muito importante. Mas da maneira que a equipe jogou e mostrou, isso mostra também que tem outros jogadores que podem ser úteis durante o campeonato. Boa tarde, Felipe. Eu gostaria de saber se a diretoria do Vasco te dá alguma segurança se você vai continuar sendo técnico do time e quais são as expectativas para essa temporada da equipe. Vamos lá. Eu fui nascido e criado no Vasco. Antes mesmo de fazer parte do futebol, eu ajudei o Vasco na parte associativa, no Paralímpico, enfim. Independente da função, eu vou estar sempre para ajudar o Vasco. Se vai ser como treinador, como diretor, como roupeiro, massagista, enfim. É importante que o Vasco é uma família e a gente está em busca de voltar a grandes conquistas. O processo é demorado, infelizmente, mas a gente está no caminho certo, trabalhando muito dia a dia para que nós possamos aí ter grandes conquistas. Felipe, muito boa noite. Juan Costa, Agência de Notícias CEUB. Foi mencionado na transmissão que foi uma boa partida do Vasco. Eu queria a sua análise do jogo de hoje e o gol que o Vasco toma, novamente, um gol de uma saída errada, um erro individual que pode acontecer. Ficou a sensação de que o Vasco poderia ter tido um resultado melhor, dada a apresentação em campo? Muito obrigado. Sem dúvida. Acho que a gente fica com um gosto amargo, porque realmente o Vasco fez uma bela apresentação diante de uma equipe muito qualificada, que já tem um conjunto de jogadores há bastante tempo. Em relação à saída de bola, a gente conseguiu sair inúmeras vezes jogando. Infelizmente, uma tomada de decisão, acho que na saída de bola, resultou no gol do adversário. Mas até a gente sofreu o gol, acho que o Vasco mostrou a sua qualidade, uma maneira de jogar totalmente diferente do que vinha jogando, mas o mais importante é que os jogadores estão conseguindo assimilar, apesar de pouco tempo para treinar e poucos dias desde que eu assumi, mas estamos muito chateados pela derrota. Acho que a gente não tem que ficar acostumado com isso. É importante a gente corrigir os erros, continuar acertando, melhorando, para que nós possamos, diante do próximo jogo na Sul-Americana, a gente possa sair vitorioso. Felipe, André, novamente do podcast Cruz Maltino. O Alex Teixeira já se não me engano, o 6º jogo que ele vem entrando. E eu queria entender assim, o porquê que ele está tendo essas oportunidades e não está conseguindo render totalmente em campo. E por que não trazer os meninos da base, que a gente está vendo vários artilheiros vindo da base aí, os meninos têm feito muitos gols, como o GB, o próprio Bruno Lopes e outros que estão despontando na base. Se eu não me engano, no jogo contra o Cruzeiro,
tinham 4 meninos da base, se eu não me engano, 5 meninos da base no banco. A gente está de olho em todos. É claro que o Alex, ano passado, foi muito útil. Esse ano, ele ainda está se encontrando, está sem ritmo de jogo. A gente oportunizou ele de 20 minutos. Mas, como eu sou oriundo da base, sem dúvida, a oportunidade vai aparecer enquanto menos esperar. Hoje foi para o Luiz Gustavo, um jogador que jovem, um grande zagueiro, entrou com muita personalidade, deu conta do recado. Enfim, o recado que vai é que podem ter certeza que com essa maratona de jogos, a oportunidade vai aparecer para a molecada. Oi, Felipe, boa noite. Jéssica Aline, aqui, os donos da Bola Brasília. Só pegando um pouquinho do gancho do colega, essa questão do Vasco de sempre lançar bolas na área, né, justamente procurando o Verratti ali, que é um grande cabeceador, e também para dar esse descanso para ele, principalmente porque temos a Sul-Americana também para disputar. Você acha que o Vasco precisa fazer mais contratações ou ensaiar mais jogadas com a ausência do Verratti? Colocar a bola ao chão, ao invés de ficar só lançando bolas. Vamos lá. Hoje a gente jogou sem o Verratti e a gente criou algumas oportunidades. Isso mostra que o trabalho vem evoluindo, que a gente já está encontrando outras soluções e não só o cruzamento. Obviamente, na bola parada, tanto defensiva como ofensiva, o Verratti faz muita falta, mas eu acredito que o Vasco melhorou muito já nesse jogo, já criou algumas oportunidades com a bola no chão, triangulando, sendo um pouco mais ousado, e esperamos aí essa evolução continue para que a gente consiga a vitória nos próximos jogos. Tá? Boa noite.